Boa noite, senhor presidente. Boa noite à mesa diretora. Boa noite aos nobres vereadores. Senhoras e senhores, muito boa noite. Parabéns, Coronel Ikeda, pela iniciativa. Levar prevenção para as pessoas faz toda a diferença. Fiquei emocionado pelo depoimento do vereador Lucas Garcia. A emergência, ela não tem hora, não tem data, não tem local para acontecer. Ela simplesmente acontece. Eu tenho certeza que nessa sala, tenho certeza que todos vocês, em algum momento da vida de vocês se engasgaram. Tudo bem? Só que o que acontece? O engasgo ele pode acontecer de duas formas, na sua totalidade ou na sua parcialidade. O Lucas ainda sentiu aquele ar passando, com muita dificuldade, mas ele sentiu. Mas tem pessoas que não sentem. Eu estava num belo dia lá no quartel de bombeiros, um dia rotineiro. Nós tínhamos, o cachorro ele envelheceu, nós tínhamos um labrador chamado Jagolé, e ele envelheceu, ele partiu. Mas enquanto vivo, nós pegávamos ele e a gente caminhava na frente do quartel. E num desses dias, eu estava com o Jagolé, lá na porta do quartel, quando de repente uma pessoa, só para que vocês se localizem, o quartel de bombeiros está situado ali entre a Brigadeiro Faria Lima e a Alfredo André. Nós temos como vizinho lá a Cobase. E de repente, eu estava do outro lado da rua, e aí um senhor me sai correndo da Cobase com algo na mão. Muitas pessoas procuram o quartel de bombeiros para pedir ajuda. Inúmeras situações. E esse homem veio segurando o braço. A impressão que eu tive é que ele estava com o braço cortado, dedo ferido, alguma coisa nesse sentido. Chamei o Jagolé e voltei para a porta do quartel para ir ao encontro desse sujeito. Para minha surpresa, esse sujeito, na verdade, ele não estava segurando um pano, não estava segurando um curativo, nada disso, mas ele estava com um bebê. E ele simplesmente jogou esse bebê no meu colo. Jogou. Simplesmente jogou. E eu peguei dessa forma. Entendi que era um bebê, acolhi ele aqui nos meus braços, onde esse pai me disse, meu bebê está engasgado. E aí eu pude observar que realmente ele estava roxinho. Senhoras e senhores, a primeira coisa que eu fiz foi respirar fundo. Qualquer situação, qualquer emergência, qualquer problema que vocês tenham, temos que ter calma. Calma para a gente poder pensar. Tudo bem? Com esse bebê na minha mão, eu respirei fundo e aí eu apliquei a técnica. Então, o que eu fiz naquele momento? Simplesmente, eu acolhi esse bebê aqui no meu colo, ok? Abri aqui, o indicador e o polegar, eu abri os lábios do bebê e de uma forma muito simples, e o meu anelar e o meu mindinho segurando, apoiando o ombrinho desse bebê. Lembrando que era um bebê de 12 dias, ok? Girei o bebezinho, então, eu estou apoiando aqui o ombro do bebê, estou com a boquinha dele aberta, girei o bebezinho de cabecinha para baixo, desse jeito aqui, tudo bem? E iniciei os tapinhas aqui nas costas. Quando eu iniciei os tapinhas nas costas, eu senti uma gosma, eu senti um líquido escorrendo pelos meus dedos. E nesse momento, esse bebê que não estava se movimentando, começou a se movimentar. Simples assim. Voltei, interrompi aqui os tapinhas, voltei para cá, e o bebezinho já estava com o olho aberto, já respirando vida normal. Ok? O desafio depois foi para acalmar o pai dessa criança, que o pai estava quase infartando ali na nossa frente. Mas acolhemos esse pai, e é claro que demos todo o suporte para esse pai e essa criança, e encaminhamos para o hospital. Mesmo que a criança volte à sua normalidade, mesmo que o adulto volte à normalidade, tem que ser encaminhado para um hospital, para ser avaliado por um médico. Ok? Então, essa foi a minha experiência que eu tive lá no quartel de bombeiros daqui de Atibaia. E agora eu vou passar para vocês a técnica completa de como lidar com uma criança engasgada. Ok? Então, recém-nascido, bebês, com líquido materno, é um pouquinho mais fácil. Simplesmente você fazendo esse giro, cabecinha para baixo, boquinha aberta, esse líquido vai escorrer, esse bebê vai voltar à normalidade. Se for papinha, se for um bebê um pouquinho maior e for papinha, talvez nesse primeiro momento não desça, ok? Aí você vai ter que fazer o ciclo completo, que é justamente os 5 tapinhas, 1, 2, 3, 4, 5. Se caso não tiver o sucesso, você retorna o bebê aqui, com a cabecinha inclinada, e aí você faz 5 massagens. Essa técnica é super eficiente. Fez 5 massagens, dá uma verificada aqui nos lábios, na boca. Tá observando alguma coisa? Dá para pinçar com o polegar e o indicador? Pinça.
Nunca, jamais tente empurrar, nunca, jamais dê líquido, nunca, jamais dê qualquer substância para essa criança. Tudo bem? Ficou claro para vocês essa questão do bebê? É muito simples, é eficiente. E o adulto? O que nós podemos fazer com o adulto? Nada melhor do que o próprio autor, Coronel Ikeda. Pode ficar sentado aqui, Coronel. Vamos imaginar, espero que não aconteça, mas vamos imaginar, como o Lucas ali relatou, então nós estamos num refeitório, nós estamos numa mesa e, de repente, você vê a pessoa engasgada. Quais são os sinais de uma pessoa engasgada? Ok? Lembrando que são duas formas, quando o ar passa e quando o ar não passa. A forma mais simples, a pessoa começa a tossir. Está tossindo. Pessoal, o ar está passando. Tudo bem? É uma situação para você acalmar essa pessoa e chamar o socorro. Quem que nós devemos chamar? 193, Corpo de Bombeiros, ou 192, SAMU. Aqui em Atibaia, na nossa região, essas duas instituições, elas trabalham unidas, juntas. Então, a informação, ela acontece e o socorro chega. Se o SAMU não chegar, o bombeiro vai chegar. Se o bombeiro não chegar, o SAMU vai chegar. Tudo bem? Então, chame o socorro. A pessoa, ela está tossindo, o ar está passando. Ela não vai desmaiar, ela não vai entrar em parada cardiorrespiratória. Você tem que acalmar essa pessoa, simplesmente. Nós crescemos com nossos pais falando, levante o braço, tudo bem? Não é errado, pelo contrário, quando você levanta os braços, você está liberando aqui essa caixa torácica, então a pessoa consegue respirar um pouco melhor, ok? O problema é quando a pessoa não respira, é quando realmente aquele objeto está obstruindo as vias aéreas. Então, quais são os sinais que uma pessoa está engasgada na sua totalidade? Primeiro, ela não consegue falar. Ela não vai conseguir falar. Tudo bem? Por quê? Está obstruída as vias aéreas. Então, qual que é a forma dela chamar atenção? O olho vai estar arregalado e, provavelmente, ela vai fazer esse movimento. Ela não vai conseguir verbalizar. Então, o que ela tem? Os braços e ela vai indicar. Ela vai indicar esse movimento aqui. Ok? Nesse momento, identificou que ela está realmente obstruída, as vias aéreas estão obstruídas, qual que é a técnica? Você vai se posicionar atrás da pessoa, ok? Então, vamos imaginar, espero que não aconteça, coronel, mas vamos imaginar, tudo bem que eu estou visualizando aqui o coronel Ikeda engasgado, na sua totalidade, o ar não passa, tudo bem? Então, eu não preciso levantar ele, não preciso levar ele para o meio da sala, simplesmente eu me posiciono atrás do coronel Ikeda, mão esquerda, ó, eu fecho o meu punho, eu encaixo aqui entre o umbigo, aqui, ó, tem os mamilos, entre os mamilos e o umbigo, um pouquinho acima do umbigo, aqui, ó, um pouco abaixo dos ossos da caixa torácica. Então, eu vou colocar meu punho aqui, bem aqui, um pouquinho acima do umbigo do coronel. E aí, a mão direita, eu vou cobrir a minha mão, meu punho, e eu vou fazer uma força mecânica, como se fosse um J. Eu vou fazer isso aqui, ó. É como se eu pegasse o coronel aqui e levantasse ele mesmo. É uma força mecânica para que o que esteja obstruindo as vias aéreas seja regurgitado e ele volte a respirar. Essa técnica é muito eficiente. Mas lembrando, para pessoas que realmente estejam obstruídas na sua totalidade, o ar não passa. Tudo bem? Ficou claro? Se você estiver sozinho... Deixa eu voltar. Som? Se você estiver sozinho, está sozinho em casa e por algum motivo, numa infelicidade, você ficou engasgado na sua totalidade, o que nós devemos fazer? Imaginem vocês aquela cadeira com assento e encosto rígido. Tem que ser rígido, não pode ser de plástico, ok? Onde você vai encostar o encosto aqui um pouquinho acima do umbigo, vai segurar o assento, então você vai usar a gravidade, você vai se soltar na cadeira e vai puxar a cadeira contra você. Isso vai fazer com que você regurgite aquilo que está obstruindo. Vai doer? Vai doer. Mas é a única forma de você ter para você se salvar. Não tem como você pegar um telefone, não tem como você abrir a janela e pedir para o socorro. Tudo bem? Lembrando, os telefones de emergência, as pessoas, às vezes, nesses momentos, elas esquecem o telefone de emergência. O telefone de emergência, Corpo de Bombeiros é 193 e o SAMU é 192. Dito, coronel.